Galera, vocês não estão ligados no quão overpower o Ark tá, cara. Olha só, nem mesmo um exército de 100 mil soldados mortos-vivos conseguiu parar o nosso esqueletão, não. E essa treta aí foi sinistra, pô. Imagina só o cara ter que lidar com um exército inteiro desses aí, sozinho. Pois é, ele teve ali uma pequena ajuda de uma invocação celestial que ele conseguiu. Então bora ver como é que ele fez isso, essa grande proeza de derrotar todos esses caras usando a força de um serafim. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cara. Pra quem não tá sabendo, a história tá no meio de um arco que com certeza pode ser um dos melhores arcos da série de Gaikouji Tsukishima, né? Pelo menos eu cheguei nessa parte agora. O Ark já vem evoluindo bastante como personagem, até porque ele descobre muitas outras forças, coisas sobre os seus próprios poderes e as capacidades corporais que ele consegue atingir, ó, são muito mais altas, cara. Ele consegue muito mais coisa. A região sudoeste do continente norte, Nozan Kingdom, que era um dos 4 países ocupados dessa área aí, tínhamos lá no norte o reino de Delfuento, no sul que havia o reino de Salma e no oeste a teocracia de Hiruku. E assim, cercado por esses 3 países, o reino de Nozan estava enfrentando uma luta de vida ou morte para sua própria sobrevivência, cara. Até porque um certo dia, a capital do reino de Nozan, Solian, foi atacada por um exército de 100 mil mortos-vivos, o que forçou uma batalha de cerco. Contra esse número nunca visto antes de mortos-vivos incansáveis, porque mortos-vivos não cansam nunca, a única saída era simplesmente ter ajuda de alguém. Um dos portões principais da muralha externa da cidade, inclusive, tinha sido arrombado, né, que essencialmente servia para a manutenção da linha de frente de todos os soldados lá, foi arrombado numa madrugada. E o rei falou o quê? Pô, galera, recua aí, mano. Imediatamente as forças teriam que recuar para trás da parede interna, né? Porque senão eles iam abrir uma brecha muito grande no exército para poder os mortos-vivos conseguirem invadir a cidade, o reino. O antigo bairro da cidade ficava atrás do muro, o que basicamente funcionava como uma área residencial da nobreza e da classe alta, mas tinha sido meio que convertido num abrigo aí para todas as pessoas que evacuaram, né, no novo bairro da cidade, a maioria dos quais dominava as ruas. Muitos dos cidadãos da capital olhavam nervosamente para a parede interna enquanto ouviam a batalha que estava acontecendo do outro lado dela. Os outros refugiados procuraram inclusive refúgio dentro da igreja de Hiruku que tinha lá, que foi construída perto do centro da cidade velha, e oraram de todo o coração, né, para a salvação de Deus. A tensão opressiva tomou conta de todos que estavam reunidos dentro do prédio, mas o sorriso e o incentivo de um homem vestido de roupas extravagantes conseguiu aliviar um pouco as preocupações de cada uma das pessoas ali. E esse homem que nós estamos falando era Palermo Avaritia, o cara que conduziu todo mundo, inclusive, a uma oração. Só que ele é um dos 7 cardeais da religião Hiruku. Ele faz parte, junto com o Pontífice, que é um outro cara super forte, na verdade um outro player aí, junto com o Ark. E apesar de ser um dos membros mais aguardados da igreja Hiruku, ele gentilmente falou de todos os ensinamentos de Deus no momento em que as pessoas mais precisavam, então ele confortou o coração das pessoas. No entanto, essa era apenas uma face pública dele. Por dentro, o cardeal Palermo deleitava com todo o prazer distorcido que ele recebia, né, de testemunhar o sofrimento das outras pessoas. Ele estava no auge da felicidade suprema dele nesse lugar. Cara, isso era muito ruim. Só que o prazer dele foi abruptamente interrompido, né? Porque fora da muralha da cidade de Solia, temos aí um enorme pilar de luz de repente que se ergueu do céu, onde a maioria dos mortos-vivos estava se reunindo. E teve uma formação mágica que apareceu no céu logo depois. Apesar de estar meio escondida atrás do muro, todas as cidades que foram envolta pela luz ofuscante, todas as cabeças da galera que estava ali, foi voltada para a fonte de onde estava vindo a luz, quando ela simplesmente apareceu e sumiu. Só que uma enorme formação mágica no céu lançou um pilar de chamas abrasadoras em direção ao chão, enquanto uma figura gigantesca podia ser vista emergindo de dentro desse fogo. Era o Ark. Não o Ark que estava dentro desse negócio aí, o Ark que tinha invocado. Porque quando uma grande chama saiu desse círculo mágico do céu, uma figura humanoide apareceu silenciosamente no centro. Como parecia flutuar no céu, o tamanho dela não podia ser escalado com precisão. Mas essa fera convocada aí era o Rei Deus da Tempestade, em cerca de 5 metros de altura, de comprimento, né? Um anjo que estava acima de tudo. Nas costas tinha 6 grandes asas que estavam numa presença avassaladora e estavam lindamente se espalhando, era bonito de se ver mesmo. E ao mesmo tempo que elas batiam, as asas dançavam e caíam, se tocavam uma nas outras e todos os mortos-vivos instantaneamente estavam se transformando em partículas de luz. Uma das 4 habilidades do Cavaleiro Celestial, que era o Executor Carrasco, Serafim da Fonte da Chama Micael, trouxe pra gente a sacrilidade avassaladora, que queimava a pele, e a presença também era a mesma, mas que ainda assim era uma figura que o Ark já tinha visto dentro dos jogos que ele jogava. No caso, o jogo que ele tinha o avatar dele, ele já tinha visto esse anjo antes.
só que era uma figura um pouco mais horripilante e tinha uma armadura mais pesada, não tinha um capacete que escondia o seu rosto. Ele ficou com uma aparência um pouco mais esvoaçante para uma donzela celestial dentro desse mundo. Então o que estava na frente do Ark era claramente alguma coisa que ele nunca tinha visto. Ele conhecia, mas não tinha visto igual. E agora já não tinha mais pessoa parada ali a cerca de 300 metros ao redor dele, tá ligado? Tudo tinha simplesmente evaporado, mano. Todos os mortos-vivos sumiram. E pra você que tá boiando aí, calma que eu vou te explicar sobre o cavaleiro, esse cavaleiro boladão aí, o Serafim. A verdade é que existem 4 habilidades únicas para um cavaleiro celestial. Eles basicamente são uma habilidade de convocação tática, que tem como uma explicação suplementar de todos os 4 que têm a mesma habilidade, mais ou menos. É como se fosse um anjo derivado de cada atributo, que desce a si mesmo e manipula o poder celestial em um estado mais fundido, mais condensado, né? Então assim, era um poder que consumia bastante também. Mesmo o Ark, que maximizou o nível dele, tinha 1/3 do poder mágico dele consumido para ele conseguir realizar isso. E fora que o tempo do exercício era de 5 minutos. O tempo de espera até que ele possa usar isso novamente é de meio-dia, então demorava pra caramba, tinha uma escala grande. E a gente pode até dizer que isso era o oposto da eficiência, mas também não era uma técnica ineficiente, que tem apenas 5 minutinhos, até porque o poder avassalador acabava com tudo em um piscar de olhos. Então finalmente o Serafim da Fonte da Chama, Micael, empurrou a sua espada contra o chão, com uma bengala que finalmente estava de pé. No entanto, se o Ark tivesse sem fôlego aqui, o poder que ele trabalhou tanto para se manifestar acabaria sendo em vão. Pensando que o nosso caveirão aí estava olhando para frente enquanto lutava contra uma existência que ainda estava por dentro da muralha ali, né, da primeira parte da muralha, quando o Cavaleiro Celestial entrou no modo de advento, apenas a autoridade dos anjos que desceram podia ser usada. E todos eles eram como uma arma de destruição em massa, cara. Todos foram massacrados no jogo. No entanto, quando o Ark virou os olhos para o espaço que havia sido varrido completamente pelo anjo, ele já reconheceu alguns outros inimigos, porque os mortos-vivos estavam começando a se aglomerar de novo. Mas da Fonte da Chama do Serafim Micael, um dos poderes que pode ser usado foi ativado nesse momento. E ao ativar ele, o corpo do Serafim começou a se mover livremente, com uma chama que flutuava atrás dele, que seria ligada à Fonte do Serafim, e fez o mesmo movimento que antes, como se estivesse dançando. Ela literalmente se movia girando, trazendo passos leves pra gente. Então o caminho de chama foi criado ao longo de toda a trajetória da dança. E uma vermelhidão começou a jogar ao redor do corpo dela. Então, enquanto ela girava continuamente dançando, a chama crescente engolia toda a área que estava ali, cara. Uma onda de chamas enchia o chão e se aproximava dos mortos-vivos. Ela queimava tudo instantaneamente, transformando um exército inteiro de 100 mil mortos-vivos em pó. Basicamente, né? Olhando ao redor, o número de inimigos estava claramente diminuindo pro Ark, e apenas era uma estimativa aproximada ali, mas o ataque anterior dela foi perto dos 10 mil, então agora que estava mais forte, estava pulverizando todo mundo ali, né, mano? Então assim, parece que a grande quantidade de mortos-vivos que tinha desaparecido nesse momento. No entanto, não existia um tempo ou uma margem de manobra mental para o Ark ficar satisfeito com todos esses resultados. Ainda tinha, na verdade, muitos mortos-vivos nas planícies. Ele estava basicamente transbordando, enchendo a área ao redor da capital real. Só que como o Ark estava se aproximando do portão da cidade com um grande buracão, né, que os mortos-vivos abriram, que a gente falou lá, ele usou esse impulso para acabar com o maior número possível de mortos-vivos que tinham ali na entrada. E quando o corpo do Serafim se movia livremente novamente, ambas as mãos se estendiam ao máximo possível e parecia que ele estava olhando para o céu e louvando. As asas da chama dele incharam e ao mesmo tempo as asas voaram para o ar. Então, quando batia as asas, ele deslizava pelo ar, voltando para cima de todos os mortos-vivos. E quando espalhava as asas das chamas ao seu redor, tudo que entrava em contato com essas asas aí se transformava em cinzas novamente. Então, devido ao efeito de autoridade que foi ativada depois de finalmente descer ao chão, quando a espada que ele estava segurando foi empurrada para frente, uma enorme chama carmesim apareceu, como se estivesse agarrando a própria espada. E à primeira vista lembrava até uma magia espiritual usada pela Ariana, só que o seu poder era completamente diferente, era mais poderoso. Quando o Ark balançou a sua espada, então, usando a chama carmesim, agora o Ark que a gente está falando, usando o poder do Serafim, ele conseguiu fazer com que toda a chama se inchasse e se tornasse um chicote gigante. Mano, ele estendeu esse chicote que estava indo na direção dos mortos-vivos longe pra caramba, envolvendo e acabando com eles. Também por causa desse poder da chama carmesim, que parecia um longo chicote, né? Ele enrolou isso tudo no chão ao redor da área aonde ele passou e simplesmente apagou tudo com os cortes. Toda vez que o Ark balançava a sua espada para poder alcançar os mortos-vivos, causava um desastre natural ali, né? Acabava com o terreno completamente, ele desaparecia em um instante.
só que o terreno circundante ainda assim era reescrito ao mesmo tempo. Então ele meio que sumia, mas aparecia de novo. E a chama carmesim, que foi mal controlada, arrancou inclusive uma parte da muralha da cidade e até extinguiu metade do portão da cidade. Bom, aí foi meio que um descuido, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam reunindo os mortos-vivos juntos. Então, estava na hora de finalizar no melhor estilo possível. Quando a ativação da autoridade final terminou, o Ark estava em torno da capital real dos mortos-vivos. O número foi tão grande que ele só pôde ser confirmado depois que acabou, né? Quantos caras que ele tinha matado. Então ele invadiu a capital real pelo portão da cidade morto-vivo, sem saber quantos eram. Mas se ele excedesse um pouquinho do poder ao entrar nessa capital, a cidade toda praticamente, né, certamente desapareceria do mapa. Porque se ele já destruiu os muros com o chicote, mas e se ele entra destruindo tudo ali? Talvez o limite de tempo para uma atividade de habilidade do Cavaleiro Celestial finalmente tenha chegado, e ele teve que sair. O anjo por trás emergiu lentamente e finalmente desapareceu, como se fosse sugado por um círculo mágico. Como a gente sabe que isso consumia o Ark, ele simplesmente sentou no chão nesse momento que tá cansado pra caramba, cara. Ele, não teve como, né? Usou isso tudo pra destruir 100 mil mortos-vivos sozinho. O Palermo, então, que ficou lá na igreja, tava com o rosto azul quando ele ouviu os sons da batalha ecoarem no ar. Sem saber o que estava acontecendo e só vendo as assinaturas dos lacaios dele indo tudo por água abaixo, Palermo simplesmente olhou na direção em que o anjo desapareceu, enquanto lutava para suprimir a respiração abatida. Os mortos-vivos criados pessoalmente pelo Papa e as forças que lhe foram confiadas, os cavaleiros fantasmas, humanoides, aranhas, tudo que foi feito para controlar as forças pelo Palermo simplesmente desapareceram. E agora ele ficou chateado quando ele viu, centenas, não, melhor, milhares de monstros, né, simplesmente sumirem. Essa conexão deles foi cortada. Agora, o falso anjo destruiu todos os soldados mortos-vivos e cavaleiros fantasmas. Ele estava se perguntando o motivo dessa existência tão grandiosa assim ter aparecido ali do nada, resolveu aparecer para salvar a humanidade numa hora dessas. Isso porque ele não sabia que foi o nosso querido Caveirão, o Ark, que invocou isso. Ele então começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, né? A sua racionalidade mal conseguia acompanhar a realidade diante dos seus olhos. Mesmo que todas as conexões que o próprio Papa tivesse implantado nele continuassem a desaparecer, o cardeal balançava sua cabeça e deu um passo à frente, vendo como se o anjo tivesse feito isso tudo e desaparecesse, né? Era uma força capaz de simplesmente colocar a capital inteira de joelhos, cara. Fazer com que ela fosse destruída em questão de minutos. E ele jurou se vingar disso, mesmo que ele precisasse entrar no campo de batalha pra derrotar, cair de frente com esse cara aí, mano, com tudo. O cardeal Palermo rangeu os dentes enquanto abria caminho entre as pessoas, né? Ele tava lá indo na direção mesmo. E a irritação por saber que todos os outros cardeais estavam realizando a invasão do Papa o impediu mais à frente. O barulho das pessoas ainda fugindo pro Porto Seguro, que estavam querendo, né, fugir para trás da parede interna, superou os sons cada vez mais fracos dos combates. Enquanto isso, dentro dos limites de uma torre cúbica, perto da parede onde os seus conselheiros se reuniam, tinha o rei também, o Asparuf Nozan Soulia, que soltou um profundo suspiro. Os mortos-vivos conseguiram romper a parede externa no 7º dia do cerco, né, como a gente falou, né, durante a madrugada. E o destino de Nozan estava numa situação precária. Os ombros do rei ficaram simplesmente pesados quando ele lançou um olhar para fora da pequena janela. Quando seus olhos vagaram em direção ao portão sul, que estava destruído, ele sabia que aconteceu coisas sem um aviso prévio. Uma luz ofuscante, muitas vezes mais poderosa do que a luz do sol, foi filtrada pelaquela janela. Pareceu, né? No momento em que o rei olhou para fora sem saber o que estava acontecendo, ele também tinha visto o Serafim. Ninguém na sala conseguia responder para ele, né? O rei perguntou o que era aquilo e todo mundo ficou lá cobrindo os olhos porque a luz estava muito forte e, mano, não sabia explicar. A luz iluminou toda essa sala e antes de escurecer, mesmo quando eles reorientaram, a gente podia encontrar do lado de fora da janela. Quando o próprio rei olhou para trás, ele viu todos os ministros generais ali especulando sobre o que poderia ser aquela luz e tal. Embora eles tentassem localizar a causa, parecia ter sido originada além da parede externa. No entanto, todas as tropas já tinham recebido as ordens para poder se retirar da muralha externa, porque os mortos-vivos estariam fluindo pela brecha que foi aberta. Mesmo que eles enviassem uma unidade para investigar, eles apenas enviariam a pessoa para a morte, então não tinha como enviar alguém lá para saber o que estava acontecendo. No entanto, todos começaram a prender a própria respiração quando os sons da batalha além da parede externa explodiram novamente. Todo mundo viu o que estava acontecendo. Embora ele soubesse que algo diferente do habitual estava ocorrendo lá, ele simplesmente não sabia o que. E o fato de ele não poder ir investigar frustrava o próprio rei.
Então ele podia sentir a tensão sobre todos daquela sala ali aumentando, mas ainda assim ele não conseguia pensar em nada sem ser aliviar suas próprias preocupações. O problema é que uma grande quantidade de mortos-vivos tinha começado a entrar lá, tinha conseguido invadir a cidade através dessa brecha da muralha externa. E a evacuação do local tinha começado o mais rápido possível. Então, independente do ter aparecido um anjo ali ou não, se eles não fizessem nada, Nozan ainda poderia entrar em colapso de qualquer jeito, porque não estava restringido apenas aos mortos-vivos que o próprio Ark matou do lado de fora. Tinha já morto-vivo dentro da cidade. E embora houvesse um armazém de alimentos no antigo distrito da cidade, a maioria dos seus recursos estava armazenada no novo distrito da cidade. Agora que a parede externa tinha sido violada pelos mortos-vivos, as provisões tinham que ser obtidas o mais rápido possível. O rei orou a Deus então que o anjo que foi enviado por ele ajudasse suas tropas a retornar da batalha e que elas fossem tratadas com misericórdia, e para que a sua filha, a Lily, também se mantivesse segura. Mas, como o nosso caveirão tá aí, né, mano, não tem como ela não ser segura, não se sentir segura. Ele vai, com certeza, salvar ela. Até porque ele é do bem, cara. O Ark é uma pessoa do bem e tá aí disposto a salvar principalmente ela. Pô, ele já matou 100 mil mortos-vivos ali, então não é nada pra ele simplesmente defender uma pessoa. Até porque ele já mostrou pra gente que consegue fazer isso com a equipe toda dele durante o tempo. Se ele fez tudo sozinho, imagina com a equipe. Bom, não tem como, né? Por isso que eu falo pra vocês que é bom demais a gente tá sempre acompanhando aqui, porque é maravilhoso trazer esse conteúdo de Skeleton Knight, ou melhor, Gaikotsu Kishisama pra vocês aqui, cara. Eu me amarro e sinceramente tô gostando muito desse anime essa temporada. Obviamente que aqui a gente fala muita coisa além do anime, então tá valendo de qualquer jeito. Mas agora, se você quiser receber vídeos exclusivos, participar de sorteios, ter contato direto comigo no grupo do Telegram, cara, é a sua hora. Clica aqui embaixo, ó, seja membro, é um botãozinho bonitinho aí, você pode clicar aí e escolher qual tier você vai se tornar membro para você não perder essa oportunidade. Todos os tiers vão estar disponíveis para você entrar no Telegram, só me mandar uma mensagem que eu vou estar mandando para você assim que você entrar. Tem Discord, tem Telegram, tem vídeos extras, tem muita coisa bacana para você aqui no canal, cara. Obrigado por fazer esse canal crescer muito o seu mito. Não esquece também de garantir aquele like que sempre ajuda de forma sensacional. E você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho, que eu tô te esperando todos os dias com novidades de anime pra você assistir, beleza? Tamo junto sempre, galera. Obrigado, um grande abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!